acho que uma coisa que me fez ir do direito para as ciências sociais é a ideia que se cultiva muito ainda hoje no direito, que o direito ele parece que é descolado da sociedade, parece que as leis não são feitas por pessoas que têm experiências individuais, que as sentenças não são produzidas por juízes que têm experiências individuais. Parece que a produção do direito ela é neutra, quando na verdade ela não é. Então, quando a gente tem uma determinada ética vigente numa sociedade, isso vai repercutir no direito. E aí você tentar fazer o inverso me parece que é meio infrutífero. Não adianta mudar a lei e mudar a sentença. Quando você não mudar a mentalidade, o direito vai ser o mesmo. Ética é você agir com a normalidade, com o real da coisa, com a honestidade. Eu acho que quando você age com a honestidade, você tem ética naquilo que você vai fazer. Com a sinceridade. Há pouco tempo eu entrei na principal mina da América, que é a mina de Potosí, que fica a 4.100 metros de altitude e que ainda hoje é ativa. A mina de Potosí, a exploração ao longo de 3 séculos pelos espanhóis, escravizando os indígenas, ela causou a morte de 8 milhões de pessoas. E ela é explorada em torno de um sistema de cooperativa. Mas é um sistema de cooperativa que obriga os mineiros a ficarem 12 horas dentro da mina, inibindo as funções vitais de gestão de líquido e de evacuação. Os mineiros não podem urinar, não podem evacuar, e não podem beber e comer dentro da mina, porque a demanda por um salário mínimo os obriga a permanecer 12 horas ininterruptas dentro da mina. E isso só é possível com a alteração feita pelo alcaloide obtido da ingestão da coca em folhas. Ela é mastigada sistematicamente, e isso cria uma alteração orgânica que produz a desnecessidade de ingestão de líquido e a não necessidade de recorrer aos banheiros por cerca de 12 horas. Eu não preciso dizer que com essa alteração a segurança do trabalho ainda é precária e a expectativa de vida de um mineiro de uma área em que se chega a 65, 70 anos, né, que é a região de Potosí, cai para 45 anos de idade. É um pouco perigoso, tem que ter bastante atenção também. Ainda mais ali onde que eu tô, fica sempre beirando os barrancos, né? Igual eu tô furando, tem que furar beirando o barranco para detonar, né? Então tem que estar com bastante atenção. O mais é na hora de posicionar a máquina, né? Tem que ir com bastante cuidado, ver o lugar certinho que você vai pôr ela, que é sempre pesado as máquinas. Aí sempre tá olhando antes onde você vai. Às vezes eu vou até a pé primeiro para ver se vai dar para ir mesmo. Eu fico dentro da máquina, eu fico olhando para todo lado, né? Se o cara estiver em cima do barranco de fazer um serviço, eu vejo ele lá. Eu trabalho na atenção total. Eu trabalho com muita segurança e falo para os meninos não ficar perto de máquina quando está trabalhando, porque não sabe o que pode acontecer, né? O cara pode dar um troço dentro da máquina, o cara deitar em cima da alavanca, a máquina pode ficar girando, então quer dizer, não fica em volta, né? Quando a máquina está trabalhando, fazendo
fazendo alguma manutenção. É o que eu te falo, é o dia a dia, né? Dia a dia você vai observando, você vai vendo. Que risco, na verdade, tem geral, né? Risco tem em todos os lugares. Lógico, aqui, por você trabalhar numa pedreira, tem um certo risco. Mas, com o decorrer do tempo, a gente vai vendo. Aqui a gente pode ir melhorando, as máquinas são tudo máquinas novas, caminhões novos. Então, quer dizer, o risco já diminui muito, né? Mas eu acredito que seja na parte de detonação, que a gente tem um critério de sirenes e tal, de avisar o pessoal, limpar toda a área, tirar todo o pessoal da área. É o pessoal só qualificado que vem, é uma firma terceirizada que vem fazer detonação. Então, quer dizer, o maior risco é esse em si. Chego cedo, eu rezo dentro da máquina. Senão não tem como. Dentro da máquina tem crucifixo, tem fita Nossa Senhora Aparecida. Proteger nós. Eu sempre que eu levanto, já levanto cedo, já faço minhas orações. Para Deus, Espírito Santo, Jesus, Nossa Senhora também. Não. Só meio chucrão essas coisas. O dia que levanta, escova os dentes, toma um café e vem trabalhar. Meio chucrão. A advocacia tem um papel... Enfim, eu enxergo o advogado como uma espécie de Dom Quixote, né? Aquele que vai contra a corrente. O papel da advocacia é o papel de contrapoder, né? Acho que o advogado tem que, digamos assim, ter a consciência do papel que ele exerce, né? Ele não está ali para acusar, nem para julgar, mas para defender, e é esse o papel que ele tem que fazer no máximo, né, enfim, da sua competência, das suas forças. Lá na delegacia, lá na distrital. Não é lá na distrital. O advogado não exerce só o papel dele. Não, abaixa o dedo para falar comigo, senão eu lhe prendo no desacato. Abaixa o dedo para falar. Senão eu lhe prendo no desacato. Eu sou voz de prisão por abuso de autoridade. De quem? Então vamos para a delegacia. Vai me dar voz de prisão? Não, eu vou mesmo. Vamos embora. Vamos para a delegacia agora. Agora. Abusei da minha autoridade. Agora. Quando eu comecei a minha carreira no meu próprio escritório, eu decidi trabalhar com tudo que viesse, porque eu gosto de tudo mesmo. Então eu tenho muitos clientes empresariais e defendo muita gente de graça, que é muitas vezes o que me dá mais prazer. Defesa gratuita, e especialmente quando vinculada a alguma causa, né? Esse é o meu trabalho. E ao lado do meu trabalho existe a militância, uma militância que eu faço em várias frentes. Uma delas é o EBC CRIM. Atualmente, evidentemente, é o meu maior foco de militância. O EBC CRIM tem um papel muito importante no sistema de justiça, que é fazer um contraponto a essa corrente punitivista, que é muito sólida aqui em São Paulo, especialmente com um tribunal muito conservador que a gente tem aqui, e essas coisas que a gente vê na televisão de tarde, né? Os programas de televisão mesmo, que pregam a punição a ferro e fogo de todo mundo, né? Até a morte dos bandidos e essas coisas que a gente vê. Olha, o latrocina tem que morrer, o traficante tem que morrer, o sequestrador tem que morrer, o estuprador tem que morrer. Sabe por quê? Porque são bandidos. E bandido bom é bandido morto e enterrado em pé, para não ocupar muito espaço. Defender bandidos é ético? Defender pessoas é ético. Muito bem. E defender bandidos é ético. O bandido precisa de defesa. Afinal de contas,
Se o direito de defesa é um direito constitucionalmente garantido, não há por que não defender o bandido. Ele pode ser réu confesso, ele tem o direito de uma defesa, ele pode minorar a culpa, ele pode diminuir a pena. É absolutamente ético defender o bandido. É defender o autor de crime, não é defender a prática do crime. Claro. E nem se envolver com o crime. Direitos humanos, isso é coisa pra ajudar bandido. Esse negócio de direitos humanos é negócio pra ajudar bandido. Pra ajudar bandido! Direitos humanos são direitos de todos. O Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia projetos em todo o país. Direito de defesa é algo universal e bandido ou não, porque isso também é uma avaliação subjetiva, né? Quer dizer, o bandido para um pode não ser o bandido para o outro. O direito de defesa é algo inalienável. Né? Seria como um médico não salvar a vida de um bandido porque sabidamente é um bandido. Ele tem que extrair a bala, ele tem que salvar a vida. Não é? Quer dizer, não existe o porquê não defender o bandido ou não cuidar do bandido. Quem é bandido? Em que circunstância histórica uma pessoa é considerada bandido ou não? Né? Quer dizer, ser bandido não é fator de descrime para as pessoas usarem os direitos fundamentais delas. Quer dizer, todas as pessoas, pelo simples fato de serem pessoas, bandidas ou não, embora seja uma denominação absolutamente relevante para essa questão, elas têm o direito de ser defendidas. É ético, é isso. Antiético é não defender uma pessoa sob qualquer justificativa. Para nós do IBCCRIM defender um direito penal mínimo, o papel do Estado na punição dos crimes é algo que tem pouco a ver com essa ideia de bandido, né? Quer dizer, o papel do Estado é punir a pessoa que praticou o crime. Agora, a qualificação, né, você criar essa categoria do o inimigo ou do perigoso, enfim, tudo isso já traz uma carga de subjetividade, já traz uma visão de mundo enviesada, né? Se você pensar que a gente tem um déficit de algo como 250 mil vagas nos cárceres, eu poderia dizer que poucas são as prisões que começam com um padrão ético. As prisões, elas não obedecem a regras algumas estabelecidas no nosso ordenamento, ela não obedece aos princípios da humanidade, aos princípios da proporcionalidade, ela passa da pessoa do condenado na medida em que exige dos familiares que tenham procedimentos desumanos e degradantes para visitarem os seus companheiros que são encarcerados. Isso é muito comum, especialmente com estes sistemas de revistas pessoais que são invasivas, muitas vezes com agachamentos das mulheres para ver se ocultam dentro da vagina algum tipo de droga ou às vezes até mesmo revólveres, coisas que são corriqueiras e recorrentes no nosso sistema. Quer dizer, o que mais me chama a atenção, e isso aconteceu quando eu presidi o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é o principal órgão do país a fiscalizar os presídios. A ideia é que, se a gente, desde o iluminismo, acredita que a pena não pode passar da pessoa do condenado, não é a mulher do preso que a gente tem que revistar. A gente tem que revistar o preso quando ele volta para a cela, né? Porque se alguma coisa ilegal, ilícita é introduzida dentro do cárcere, o beneficiário daquilo é o preso. Eu não posso constranger a mulher do preso.
Existe um sem número de normas éticas que recomendadas e consagradas no Estatuto e que nem sempre são observadas pelos outros advogados, né? Quer dizer, você não cobrar valores que sejam muito pequenos para eliminar a concorrência, ou você, ao mesmo tempo, vender alguma coisa que você não possa conseguir realizar. Então, o reconhecimento, a postura ética do advogado, quer com os outros advogados, quer com o seu cliente, é fundamental, né? Um advogado ético é o primeiro passo para ser contratado. O segundo passo é ele ser um bom advogado. Eu acho que, como em todas as profissões, né, todas as áreas de atuação, tem, digamos assim, aqueles que agem de uma maneira mais, digamos, adequada, mais respeitosa, e aqueles que são mais ousados, digamos, né? A ética está relacionada a regras de convivência. Então, o que vai ser ética para um grupo pode não ser a mesma ética para outro, e isso vai variar. O que não quer dizer que tenha necessariamente uma valoração moral, que a ética vai ser melhor, que vai ser pior do que aquela. Mas sim uma regra que vai ser observada e vai ser internalizada por todos que estão ali. No caso da advocacia, eu acho que tem uma agravante, que é o fato de que a advocacia, apesar de ser uma atividade remunerada, né, ela não é uma atividade eminentemente mercantil, né? Apesar de ser um ministério privado, o advogado exerce uma função pública, que é de auxiliar na administração da justiça, né? Então, isso torna, por exemplo, a propaganda do trabalho advocatício algo impróprio, né? Pelo menos no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum o advogado fazer propaganda dos seus serviços e tal. I had a good job until my boss accused me of stealing. I better call Saul. I was out partying, minding my own business. You are under arrest. I'd better call Saul. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do, and so do I. I believe that until proven guilty, every man, woman, and child in this country is innocent. And that's why I fight for you, Albuquerque! A primeira coisa é eu não julgar o meu cliente, a primeira coisa é eu olhá-lo como outro, como alguém que precisa da minha defesa e tem direito a essa defesa. Quem vai julgá-lo é o juiz. Muitos defensores fazem esse julgamento, né? E ao fazerem esse julgamento antes de atuar em favor dessa pessoa, essas pessoas elas ferem esse princípio ético e prejudicam o cliente. Porque se você vai defender um estuprador e se você não consegue olhar na cara dessa pessoa porque essa pessoa te confessou que ela de fato estuprou, né? Você simplesmente não vai conseguir fazer a defesa plena como é o seu dever ético de defesa plena, né? É um dever muito difícil. Isso, a gente é sempre questionado por isso. Como você pode defender esse monstro? Então, a pessoa que não consegue se livrar desse julgamento que ela fez, ela não vai conseguir ser uma boa defensora. Se a gente, desde o iluminismo, acredita que a pena não pode passar da pessoa do condenado, não é a mulher do preso que a gente tem que revistar. A gente tem que revistar o preso quando ele volta para a cela, né? Porque se alguma coisa ilegal, ilícita é introduzida dentro do cárcere, o beneficiário daquilo é o preso. Eu não posso constranger a mulher do preso, né? O preso ele tem consequências pelo ato que ele está praticando, ainda que a gente não admita castigos corporais, etc. Algumas coisas são consequências da prática do ilícito, da prática do crime. Então, necessariamente, ele tem que obedecer determinadas regras que são mais estritas. E, nesse sentido, não seria razoável você ter o constrangimento cotidiano que a gente vê das mães, filhas, filhos, irmãos, companheiras e companheiros que visitam
o seu ente querido dentro do cárcere. Então, me parece que o descumprimento ético nessa área é um descumprimento que vai de cabo a rabo. Prezados senhores, venho aqui denunciar os abusos cometidos no presídio com as visitas na hora das revistas, principalmente com crianças e bebês que usam fralda. As DESIP pedem para as mães tirarem as fraldas e colocarem as mãos na vagina, abrindo assim as mesmas para olharem as crianças. Fazem o mesmo com as senhoras idosas, que ajoelham no chão com ânus para cima e abrem a vagina com suas mãos e dizem que é para ver o buraco da vagina. Humilham, falando que somos porcas, fedorentas e que todas fedem. Muitas mães e esposas têm medo de denunciar os abusos ali cometidos, com medo que seus filhos e seus maridos ali presos passem por reflexos. Por exemplo, irem para o chapão, que é um container de chapa de ferro, apanharem dos DESIPs e serem obrigados a assinarem a CTC, ficarem sem visita de castigo. Ainda há pouco eu visitei um regime de progressão, que é o regime de progressão aqui de Butantã, presídio com 1.200 mulheres, e elas não tinham um médico. Nem todas tinham acesso mensal ao kit de higiene. Né? E nós levamos essa acusação ao secretário. Enquanto cidadão, eu me reuni com um grupo de pessoas, presidente da Comissão de Política Criminal da Ordem, nós fomos ao secretário de Assuntos Penitenciários, que candidamente disse que ele não poderia contratar um médico e forçar a trabalhar dentro do presídio, porque o salário era muito baixo e ninguém queria fazer o concurso. E eu disse de duas uma, ou você fecha o presídio ou você contrata um cubano. Né? E ele achou que eu estava brincando. Eu falei, não estou brincando. É melhor você ter um médico de família dentro do presídio que atenda 1.200 pessoas do que deixar as pessoas sofrendo barbaramente. Eu advogo, né, mas eu não conseguiria só advogar. Eu não conseguiria advogar, ir para o meu clube, ir num parque, fazer viagens e qualquer coisa que seja. Eu não conseguiria viver só assim, olhando só para o meu próprio umbigo. A advocacia, para mim, é um instrumento, é uma ferramenta para o meu ganha-pão, mas também, sem dúvida alguma, para a minha militância. Então, o conhecimento jurídico que eu consigo adquirir no meu estudo e tudo mais, eu uso para tentar tornar o mundo um lugar melhor, né? Ou, como diria o Paulo Freire, um lugar menos pior. Sensação de destruição, né? Você vai só destruindo. Porque do tempo que eu tô aqui não renova. Não renova, só vai abrindo, né? Só vai abrindo o buraco. Em relação ao meio ambiente, a gente procura fazer de um tudo dentro do que a lei exige. Quanto à CETESB, a exploração e tal, a gente procura fazer tudo dentro do que é exigido. Que é o que a gente procura fazer. Não dá para fazer, não, isso aqui não está correto. Tem um limite em leis e tal, isso aqui, então vamos cumprir isso aqui. Por quê? Porque aí é menos dor de cabeça, você trabalha tranquilo dentro daquilo que você faz, dentro do correto que é para fazer. Eu conheci esse daqui, não tinha essa rocha, era só plantação. O impacto é muito grande. É difícil falar, né? A destruição é muito grande. Eu não sei depois o que vai virar, né? Mas você só vai extraindo, não recupera nada.
com a mineração é importante para mim, mas só na questão financeira mesmo. Por mim mesmo eu não estava aqui. Só estou aqui porque eu preciso trabalhar e a única coisa que surgiu na época para mim foi isso daqui.